Anatole France, um escritor que nos deixou há exatos 100 anos, dizia que a maior virtude do ser humano é a curiosidade. Um personagem dele disse assim: ensinar é a arte de despertar a curiosidade natural de mentes jovens com o propósito de serem satisfeitas mais tarde. A minha convidada ocupa os palcos com o objetivo de atiçar mentes jovens ou antigas. Diretora, dramaturga, atriz e, sobretudo, professora de teatro. Há quase 6 décadas, Eugênia Tereza de Andrade, bem-vinda ao Provoca. Eu estou satisfeita de estar aqui, Sim. Mas estou insegura. Liguei para minha filha Mica disse: mãe, mas você é sempre segura. Eu digo: no palco, que ali é coisa... Televisão, eu nunca sei onde está a câmera. Onde é que está a câmera? Mãe, é bom você estar um pouco insegura. Aí ela me deu quase uma ordem. Sim. E foi lá me ajudar, a roupa. Você está linda, Eugênia. Muito obrigada. A melhor roupa que eu tinha, eu pus. Você... Em homenagem a você e a equipe toda que trabalha. Que alegria. Porque sempre eu estou defendendo o povo que trabalha, né? Este é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais e no app Cultura Play. Você pode ainda nos ouvir em podcast no Provocast, no seu tocador preferido. Eugênia, você concorda com Anatole que ensinar é abrir o apetite da curiosidade? Ensinar, entrar em contato com a pessoa que vem aprender, criança ou adolescente, e criar condições para que ela explore o ambiente, porque isso é que vai lhe dar condições para perceber-se e perceber o mundo que lhe cerca. Isso só é possível se você cria condições de despertar curiosidade. Porque a curiosidade é uma atividade mental, eu estou usando o termo adequado, que é atividade mental onde vai o caminho da percepção e da inteligência. Claro. O que o teatro dá para uma pessoa? O teatro, vou falar de criança e adolescente. O teatro faz com que a gente tenha contato com a gente mesmo e desenvolva a coisa que nos leva à inteligência, que é a percepção. A percepção de quem sou eu, de quem é o outro. Sim. E desenvolve a linguagem, porque a linguagem do gesto, que você resolve coisa pelo gesto, pela palavra, entendeu? E ele é uma atividade integradora. Que está ali, né? Ali, e outra coisa, eu sempre dei aula, nunca tinha coisas que eu tinha mesmo da minha filosofia. Quem vai dar aulas de teatro, assim, bota os mais desinibidos. Aqueles que daria para feita televisão. Isso está errado. Não é isso. O teatro é para os tímidos. Descobri dando aula, pessoas tímidas, elas têm muita imaginação. Olha só. E têm capacidade. É que elas têm um esquema, um pensamento muito crítico e de muita censura do que o outro pensa. Por isso, então, né? Meus alunos sempre assim, um criativo com o outro menos, o outro mais inteligente, o outro integrador. Tá. Você imagina que durante a ditadura, eu dava aula no Experimental da Lapa, era uma beleza, 3 aulas por semana. Eu encontro com Gilberto Gil na rua. E fomos grandes amigos. Eu digo fomos, não é que deixamos de ser, é uma outra vida. Né? Encontrei Gil, estava vindo do exílio. Gil e tudo, aqueles abraços, aquela coisa. Eu digo: onde você está indo? Sempre com violão debaixo do braço. Eu digo: Gil, não quer ir na escola falar para os meninos? Vou. Ele, inclusive, não está sendo chamado para nada. Aí eu fui falar na escola, você precisa ver a dificuldade para negociar. Tinha uma professora de português... Para levar o Gil? Mas o Gil estava vindo... Sim. Tinha sido preso. Tinha sido aí exilado. Tinha uma professora de português que dizia assim: mas vai trazer esse rapaz
No dia que eu tenho que desenvolver um conteúdo muito importante, essas coisas todas a gente tem que engolir. Sim. Aí a diretora pegou licença e ficou uma que era boa, da PUC. Você pode trazer, Eugênio, assuma a responsabilidade. Aí o Gil foi lá, e não era as turmas que eu tinha mais desenvolvido. E era turma que estava fazendo histórias, projetos elaboradíssimos, sofisticados. Aí eu pedi para eles apresentarem para o Gil sentado no chão, viu e disse, agora eu vou mostrar a vocês como se faz música. Aí mostrou para ele o 222. Oh, Expresso 222. O Expresso 2. Aí disse assim, olha, quer ver o 2? É como aquela história que você fez assim. Como que é a música que você fez em homenagem à escolinha? Assim, nunca mais, volta aqui, nunca dá. O que o ensino de arte na escola pode fazer para transformar um país? Esse país seria outro. Nós não estaríamos nessa situação, não. Porque a arte desenvolve em você uma segurança, uma capacidade de que você imagina. E se você imagina, você pode fazer. Você diz que não estaria nessa situação. Qual é a situação? A situação é grave, de violência. Marcelo. A violência. De ignorância. Como é que um menino novo que mora numa favela, tem 14 anos, 15, vê a propaganda de um tênis, Nike ou o que for, e ele não tem vontade de ter isso? E se ele roubar um gravador, um celular, não vai poder comprar? Essa gente não enxerga, nem quem vai ao poder, não estou pensando de gente reacionária de direita, mas não saber que o desejo é uma coisa, gente, Freud é antigo. Ele precisa ser elaborado. O desejo tem que ser respeitado, o desejo. Tem. Porque o que ele está desejando é uma coisa que você, o seu filho... Todos nós. Eu desejo. Todos nós. Aí eu quero contar para ele... E precisa entender que ele não tem que a saída para ele ter o tênis não é roubar. Sim. Mas isso é a escola. Como é que um professor ganhando o que ganha, essa escola vai mudar? Quando eu era criança no interior da Bahia, minha professora ia de meia, sapato alto. Eu queria ser professora, porque eu digo, vou ganhar o dinheiro. Sim. Elas eram gente Você importante. almejava ser professora? Meu sonho sempre foi ser professora. Eita família! Uma tem medo de barata! Você tem um projeto, 7 leituras, 7 autores, 7 diretoras. Ele existe há 17 anos. 18. 18 anos. De onde veio essa ideia? Leitura é diferente de montar uma peça. O que é isso? É o seguinte, a leitura, quando eu fiz, foi para satisfazer e me ver livre de minha filha Mica. Sim. Porque Mica adora leitura. Aí ela dizia, mãe, propõe o Sesc. Eu digo, Mica, propõe você. Porque você não propõe? Porque eu não gosto de leitura, Mica. Aí eu comecei a bolar uma leitura que eu gostasse de ver. Aí eu pensei, tem que ter ensaio, o texto é estudado, tem que ter aquelas consignas do teatro, que muda de lugar, uma coisa orgânica. De dramaturgia. Exatamente, aquela base. Para aí, busquei na minha origem de professora, como é que as crianças faziam. Bota um chapéu. Aí, só o chapéu já transforma. Um elemento cênico, com música. Aí eu me vi vendo e gostando. Liguei para ela e disse, Mica, vamos fazer. O tema, assim, família, amor. Não amor romântico, tudo que é amor. E eu consegui pessoas que o teatro, ele desperta essa solidariedade, que a gente lia. Não, então, só lendo tem craque. peça muito... Só tem craque. Você está no 18º ano. Este ano é Shakespeare. É aniversário dele. E a Mica é apaixonada por Shakespeare.
Não me contento com migalhas, mas a asa me basta da abelha. De canalhas e pulhas, quero distância de infinitas milhas. E quem achincalha, jogo pedra, grita e veste. Nunca toalha. Por que o Shakespeare ainda é atual? Precisava pegar uma pessoa muito culta, né? Mas acontece que o Shakespeare, gente do céu, Ricardo III, eu não quero parecer, para quem está ouvindo, uma pessoa que está falando de coisa que ninguém entende. Ricardo III é um personagem, sou apaixonado. Ele era mau, ele manda matar os sobrinhos porque ele quer o poder, ele tem um complexo de inferioridade, ele é todo torto, tem escoliose. Inseguro, né? E sabe que logo que eu estava fazendo, cavaram em Londres um lugar para fazer uma reforma e encontraram o esqueleto do homem. Meu Deus. E o homem com a escoliose mesmo. E era o que dele. nós temos a aprender hoje com Ricardo III? Olha, primeiro que precisa ter muito cuidado com você ter o poder. O poder faz o quê? O poder, ele corrompe mesmo, ele desenvolve uma coisa de nos tirar dessa precariedade. Marcelo, nós humanos somos precários. Tem que ter essa noção, mas eu acho que quem está no poder não tem. E eu pensei que com a pandemia, que as pessoas iam se mancar, estão piores. Estão piores? Eu acho. O que nós não aprendemos com a pandemia? Nós não aprendemos, não sei o que aprendemos. Não ficou assim o sentimento, olha, a gente pode morrer. Aprendeu o seguinte, que o SUS vale. Já é muita coisa. Isso é bom. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, como tem jeito, educação, 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 educação. Educação não é fazer curso colegial para os filhos dos pobres. Sempre tem que fazer um colegial técnico. Para ser técnico, para ir ser mão de obra da burguesia e a vida toda está no poder. Né? Não pode ser jornalista, não pode ser apresentador, não pode ser outra profissão. Ninguém fala do cara, é para ser curso técnico. Esses meninos não querem estudar nessa escola. I challenge you to a duel. I accept. Vale a pena fazer teatro no Brasil? Vale a pena e o governo que tiver não precisa ser culto. Tiver, não precisa ter coragem. Tiver o bom senso e o discernimento, ele botaria a música, o programa de Vila Lobo, teatro, não ficar pensando que criança... Penso, e muitos pais pensam, precisa gastar energia, bota no judô, vai aprender a levar porrada e aprender o que é isso. Tem que botar algo que desenvolva a inteligência. A inteligência, a criatividade. É a criatividade. Eu vou dizer uma coisa delicada. Se você achar que não deve, não tem... Eu não vou achar que eu falei coisa muito importante. A criatividade de um indivíduo ajustado criativo é a mesma de um bandido. Sim. Claro. Eles estão resolvendo... Eles inventam. Estão resolvendo problemas. Eles estão resolvendo problema e como sabem. Agora, o encaminhamento que deu, que nós somos responsáveis, é o encaminhamento da perversão e de se vingar dessa sociedade. Que o indivíduo é rico, fica cercado de coisa e pensa que ele... Que está protegido. Não, que ele está protegido. Eu tinha uma aluna milionária que tinha avião. Eugênia, eu morro de medo. Aí eu blefei, né? Fiz teatro. Depois eu não tenho medo nenhum. Ela disse, não. Eu digo, não, eu não tenho joias. Se apareceu um desse para me roubar, eu digo, companheiro, quer levar escolar, foi da minha avó. Se você quiser levar, pode levar. Esse colar aí... Entendeu? Não, esse eu não posso. Esse daí eu tô vendo que não é qualquer colar. Não, esse daqui, meu filho, é uma coisa delicada. A amiga que me fez vir com ele. Que colar é esse que você escolheu? Eu não vinha com ele. Vir aqui hoje? É cristal tcheco. Meu Deus. Foi me dado por um grande amigo que era comunista. E ele, do Partido Comunista... Quem é esse amigo?
Ele chamava Davi Capistrano. Sim. E o nome de guerra era Enéas, era um homem mais velho. Aí o que acontece? Ele foi tirado porque a repressão aqui estava muito grande e o partido providenciava para ir, a gente não sabia. Aí um dia eu fui dar aula, voltei em casa. Quando eu voltei à tarde, estava sozinha, a Mica estava na escola. Aí a empregada disse, Dona Eugênia, tem aqui um rapaz, ela meio grosseira assim, que veio e trouxe um pacote para a senhora. Eu disse, cadê o pacote? Eu não estava esperando. Peguei um pacote até mal feito, assim, parecendo um pacote de caneta ou de óculos. Aí eu abri e vi um estojo, tipo de guarda-caneta, escrito e rasgado a cobertura. Aí eu disse, é de um país que a pessoa não quer que eu saiba a origem. Quando eu abri, era isso. Aí eu disse, ele está na Tchecoslováquia. Não soube quem foi. Agora veja, esse homem, ele lutou na Guerra Civil Espanhola, se ofereceu. Olha aí. E ele, como tinha o nome de Davi, aí o franquismo mandou, entregou para Hitler. Ele esteve num campo de concentração nazista, os franceses fizeram uma troca de prisioneiros franceses com os nazistas e ele foi salvo. E esse homem... Ô, Marcelo, você me obrigou a falar isso. Não obrigou, me provocou. Ele morreu aqui, esquartejado. Que tristeza, quando eu né, conversava com ele, nunca falávamos de política. Arruma esse colar agora, pra gente ver ele aí. Sabe que Mica escreveu um artigo sobre o colar na Folha? Olha aí. E foi lido no Congresso. Olha só. O artigo. E ele está aqui hoje. Pois é. Este colar. Ai, Davi. O pessoal, vocês estão vendo aí, a minha convidada, a dramaturga Eugênia Tereza de Andrade, ela tem mais histórias do que o Walt Disney. No próximo bloco, nós vamos passear pelos anos de desbunde na Universidade Federal da Bahia, Glauber Rocha, João Ubaldo Ribeiro e o que mais Eugênia quiser contar. De João Ubaldo eu só tenho saudades. Ficava em Petrópolis a Casa da Morte, um centro clandestino de tortura e execução de ativistas montado pela ditadura militar brasileira. Segundo os números oficiais, 22 pessoas morreram lá dentro. Só uma sobreviveu, a ativista Inês Etienne Romeu, que passou 96 dias sendo torturada. A história dela está em Medida Protetiva, peça da minha convidada, Eugênia Tereza de Andrade. Eugênia, como que essa história da Inês chegou até você? A história dela eu vi no jornal, na época, não me lembro. Certamente um jornal que podia publicar. Né? A conheci e ela foi ver uma peça minha que eu fazia no estúdio. Mas quando ela disse que queria ver, eu disse, Inês, é uma peça que tem tortura, é sobre um caso alemão. E você que já sofreu, queria lhe avisar para você não fazer. Ela disse, não, Eugênia, eu vou. Quando eu vi esse texto, ele é tão impressionante. E no dia que eu vi, o texto foi falado por uma atriz preferida minha, Bel Kovarik, né? E aí minha também. Eu mandei para ela, eu disse, você vai fazer o texto mais importante. Mas aí, no dia que eu vi o texto, o Marcelo Rubens Paiva estava na plateia, e aí aconteceu o quê? Esse foi o último cara que viu o pai do Marcelo. O pai dele. Esse indivíduo... Ele se chamava Lobo. Lobo, lá... Doutor Lobo. E lá ele botou o nome de Carneiro. Carneiro. Isso é que é extraordinário. O indivíduo, você veja que perversão. Na hora ele era Carneiro na hora da tortura. Da tortura. Ela, inclusive, foi estuprada cerca de 3 vezes. Qual era o papel dele na tortura? O papel dele é sempre, no caso dela, e eu já tinha relato de outras pessoas da tortura aqui. É o seguinte, ela ali, o que tem no texto meu, eu digo exatamente,
Teve uma das vezes que ela não suportava mais, fazia frio, tanto que meu texto chama Petrópolis às vezes faz frio. Ela deitada no chão, sangrando, tinha sido estuprada e estava em urina, tudo, a coisa, o excremento ali. Ele veio e ela disse, isso ela me falou, ela disse assim, doutor Carneiro, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aí ele ouviu, quieto, vieram 2 torturadores e ele disse apenas o seguinte, ela suporta mais. A ditadura acabou assim, há 40 anos e agora tem um fantasma de novo. Tem gente defendendo a ditadura, por quê? Mas não sabe o que é. Eu acho que a falha está na educação. Você fala que às vezes prefere ver programas policialescos. Eu vejo o programa, eu espero que quem esteja me ouvindo não se choque. E se chocar, reflita. Se essa pessoa que está aqui tem cara ou tem algum aspecto de violência. Eu vejo Cidade Alerta e via Datena. Porque Datena uma vez falou uma coisa, me tocou, disse assim, estão matando nossas mulheres. Eu vejo coisa do Brasil, eu fico tão emocionada. Entendeu? Eu amo o Brasil. E por que o programa policial te diz mais sobre o Brasil do que os dados? Não, porque ele é quem diz quantas mulheres foram assassinadas. Esse medida protetiva, sinto muito. Vamos lá, é o nome da sua peça. Por que tem esse nome? Porque eu quero fazer uma crítica. Eu não tenho o direito de amar ninguém, nem os meus filhos. Se me abaixo para dar um beijo neles, sinto que a sombra da minha culpa mancha os seus rostos puros. Será que ele vai me afastar daqui? Se ele não fizer isso, faço eu! Quem livrou a Sociedade de Psicanálise do Rio desse monstro foi uma Cátia Nunes. Que desembarcaram os psicanalistas de Londres. Que foi denunciado. Esse Amilcar por Helena, chamava acho que Helena, esqueci o nome, judia, mãe do Bussunda. E o Castelar, que era meu amigo. Castelar disse que ele chegou a ser ameaçado pelo presidente, e ele era um grande psicanalista. O cara falou assim, sabe que se vocês continuarem falando do meu paciente, o Lobo, eu vou dizer que você está querendo seduzir toda a sua clientela de jovens. Porque ele era um psicanalista que tinha uma grande clientela de bolsa jovem. Olha só. Ele disse, Eugênio, o cara mudou de calçado e veio aqui dizer isso. Eles não brincam em serviço. Não. Nós é que estamos abestalhados. Eu acho que está, como diria João Baldo, estamos abestalhados. Eita, você falou o nome dele. Você, na juventude, teve essa, como que eu diria, um ativismo, uma convivência com João Baldo, Glauber, quem mais? Universidade Federal da Bahia, os tropicalistas. Mas o tropicalismo foi desenvolvido aqui. Sim. João Baldo, eu vou dizer pela primeira vez, nós fomos namorados. Meu Deus, pela primeira vez. Nós tivemos uma grande paixão e transformamos a grande paixão numa grande amizade. Mas que alegria. Quando ele morreu, quis saber. Eu chorei 1 ano todas as noites. Vocês se falavam todos os dias, Não, né? todo dia não, mas eu não conheço computador, né? Isso. Conheço, muito prazer, mas não sei digitar. E aí um dia Messias chega, Dona Eugênia, seu João Baldo. Aí eu disse, como? Como assim? Lá a senhora precisa ir lá no computador. Fiquei olhando e esperando que aparecesse. Aí apareceu uma voz, ele chama, Messias, ligue as caixas. Aí Messias ligou e ele, estou ligando para você para dizer uma coisa muito importante. E eu falei, Messias, computador fala também? Messias, sim, dona Eugênia, presta atenção. Ele, eu não presto mais, eu te amo.
ligou para me cantar essa música. Que maravilha. E nós brincávamos o tempo todo de teatro. Que maravilha. Eu gostava de fazer o personagem seguinte, fazer de conta que eu sou um repórter bem ignorante e que estou entrevistando ele porque ele entrou na academia. Sim. Aí eu falo assim, seu João Baldo Ribeiro, o senhor que é da academia, agora acaba de entrar e é um imortal. E ele dizia absurdo. Ele explicava. Não, ele explicava, ele citava o Padre Vieiro. Mas a gente ria demais. Ô, Eugênia, que saudade. Você falou muito rápido aí, eu fui namorada de João Baldo, mas quando que foi? Ah, lá na Bahia. Lá na Bahia? Na Bahia. Na Federal. Ele já era jornalista, porque ele trabalhou muito cedo. Sim. Ele estava se formando. E teve um tempo que nosso romance era clandestino. Clandestino? Eu acho que a clandestinidade ela é erótica. Sim. Muito interessante esse Mas negócio. por que era clandestino? Não vem ao caso. Não vem ao caso. Não dá para contar Marcelo tudo. quer saber Eu demais. quero saber, porque eu percebo... Eu vou ligar para o diretor dessa instituição aqui e dizer... Eu percebo um afeto... O senhor tenha cuidado com o Marcelo. Eu percebo um afeto muito importante. É por isso que eu tô perguntando. Não, eu tinha por ele e outra coisa. E teve um tempo que eu fiquei com ele e outro, 2 namorados. Oh, meu Deus. Então, eu namorei bastante. E aí, o que aconteceu? Não era o Glauber, Ele não, mandou um recado na escola de teatro, porque eu estava ensaiando, pelo Glauber. E o Glauber Rocha não é essa pessoa que criaram. Porque ali foi um momento. Ele era muito quieto, ele mais ouvia. Não me diga. Aquilo lá daquele programa Abertura. Fuma, alguma coisa. Aí ele mandou um recado, e o Glauber não era... Eu conhecia muito... que eu tive até um namorado que morou na pensão da mãe dele. Sim. Nós morávamos em perto, Salvador. Na Bahia, Salvador, na rua Labati. Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam seus filhos porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. O encontro deu errado. Aí o que acontece? Me chega João Baldo no horário, fugindo de um jornal. Tudo na Bahia era de uma coisa... Aquilo lá, assim, uma grande sensualidade. Sim. Maravilha. Aí eu briguei, eu era muito desaforada. Entendeu? Me curei bastante. Me curei bastante. Bastante. Muita terapia, muita psicanálise. Aí... eu fui xingando ele, não xingando, porque na época não podia falar nem merda para namorar. Ele foi andando e eu atrás, não quero não tenho você. Aí, no Canela, na rua ali, dá para Campo Grande, que é onde fica o Teatro Castro Alves. Aí, quando chegou na esquina da rua, eu digo, e você? Não, mas eu mandei o recado por Glauber. Era a pessoa que eu podia mandar. Eu digo, mas como é que você quer encontrar comigo, dizendo que morrendo de saudade, e você manda um recado por um perturbado? Porque para mim, Glauber era tipo perturbado. Escolheu o mensageiro na errado. Época, aí ele falou, mas o que é isso? Era onde que eu podia confiar. Nisso nós entramos na praça. E eu na frente, tomei a frente dele. E a praça, naquela época, tinha muita areia. Eu me lembro, o pé foi enganchando, quer dizer, ficando preso na areia, e eu andando e ele atrás. Ele não andava mais rápido, porque eu era treinado. Quando chegou no meio da praça, meu pé já estava coberto de areia, e eu parei. Eu digo, não aceito essa desculpa e esse negócio de mandar recado por um perturbado. Repetir. Aí ele disse, sabe o quê? Eu me virei para dizer esse desaforo. Ele disse assim, Eugênia, vou lhe dizer uma coisa. Você, mulher, não tem a menor consideração. Fique você sabendo, eu serei um grande escritor e Glauber é um gênio. Olha. Aí eu ri, não teve jeito. Meu Deus. Quando ele recebeu o fardão,
A única pessoa da Bahia que foi convidada fui eu. Olha só. Aí, quando ele estava lá suando, que estava calor, cheguei no ouvido, eu disse, tá lembrado disso? Que você seria um grande escritor. Não, ele disse primeiro, Glauber é um gênio, e eu serei um grande escritor. Eu digo, eis que você é um grande escritor. O Eugênia... tenho muita saudade. A Casa dos Budas Ditosos. Não gosto. Não gosta? Eu dei uma esculhambada nele. É mesmo? Que eu disse, você não tem vergonha de estar escrevendo aquelas descarações, não, criança? Mas você não tem nada a ver com aquilo? Por quê? Eu teria. Com esse texto? Não, imagina. Nada a ver. Eu tô sentindo aí que você ficou um pouco enciumada com esse texto. Não, imagina, daquela descaração. Marcela, eu sou uma pessoa séria. Entendeu? Eu sou engraçada, mas sou séria. Eu falei para ele, menino, ele sou minha preta, ele só me chamar minha preta. Você não fica assim, não. Eu estou ganhando um bom dinheirinho com aquilo. É o que eu estou mais vendendo. Aí eu disse assim, então não vou mais reclamar. Entendeu? Você é muito analisada. Me conta da importância da psicanálise na sua vida. Eu sempre fiz terapia. Desde quando? Eu tinha 26 anos quando eu comecei a fazer, fiz até recentemente. Aí, nos últimos anos, os últimos anos que eu falo é mais de 27 anos. Eu baixei num divã. Porque é o seguinte, você não sei se já ouviu falar, mas a gente fala que é importante, a Regina Schneiderman, mulher do professor Boris Schneider, tradutor. Sim, tradutor de russo para português, de obras importantíssimas. Regina Schneider era psicanalista e eu fiquei muito amiga dela, do Boris e dela. Fui até professora dela. Mas ela é mais velha do que eu dava aula de expressão corporal. Então, e ela, vendo o conhecimento que eu tinha, ela queria que eu fizesse parte do grupo dela para eu fazer leitura, porque eu tinha me formado em Laban, Rudolf Laban, que tem a questão do movimento de analisar. Eugênia, você vai colaborar. Mas eu percebi que ela queria que eu fosse psicanalista. Para quem está em dúvida dos efeitos de uma psicanálise para a saúde mental, o que você tem a dizer? Para mim, foi uma coisa do ramo do fundamental. Por exemplo, eu tinha dificuldade para cobrar aula. E eu dava aula de senso-percepção, com a coisa sofisticada. Entendeu? Eu podia ter ganho dinheiro em São Paulo. Teve um momento que eu era a única professora de expressão corporal em São Paulo com fundamento. Para você ter ideia, a minha cabeça, olha a dificuldade. Né? Eu dava aula, vamos dizer, uma pessoa famosíssima. E que quando aparece como artista, está na cara que tem um trabalho de corpo. Sabe qual foi a condição que eu dei para dar aula? De não sair em nenhum jornal. Olha só. Porque eu não queria que me confundisse com guru de estrela. E eu odeio guru. Mestre, como eu faço para alcançar a luz? Aperta o interruptor, idiota. Eu vejo que eu percebo rápido as coisas. Olha, uma rapidez. Percepção. Eu estou dando diagnóstico em gente que aparece na televisão. Me dá um diagnóstico de algumas pessoas que a gente conhece. Vou lhe dizer de 2. Vamos. Não é mentira, porque minhas filhas são testemunhas. Eu não preciso de testemunha porque não minto. Ronaldinho, fenômeno, que hoje está assim. Eu não vejo futebol errado. A não ser Copa do Mundo para ficar com as pessoas comendo pipoca. Né? Então, em minha casa, todo mundo era envolvido em futebol. Tá o Ronaldo, fenômeno, jogando. Eu passei na sala e via, digo, esse rapaz vai adoecer. Em seguida, ele teve na Copa. E não tem nada a ver com espiritismo. Ninguém vem falar de espírito, não. Tem a ver com o quê? Hein? Tem a ver com o quê? Com o meu conhecimento do corpo. Leitura corporal. Não, a leitura do Laban, e depois eu estudei troceutonia para o Brasil.
Tem algum outro que você também bateu o olho e falou? Bati o olho no outro que foi... Esse é terrível. Vejo uma cena de um cara baixinho, assim, desse que musculatura e tal, com uma menina novinha que fazia uma menina que era cobradora de ônibus. Me chamou a atenção, porque ela fazia papel de cobradora, usava short. A novela da Glória Pérez. Tá. De novo eu passei, porque não parei. Olhei, fiquei vendo, eu falei, esse rapaz é muito violento, ele vai cometer uma agressividade. Essa mulher é irresponsável de deixar a filha dela nesse papel. Caramba, o Guilherme de Pádua. Que coisa, Eugênia. Isso é meio paranormalidade. Não tem nada. De paranormalidade. Não. Tem a ver com a leitura. Leitura e tudo. E de vez em quando eu não vou dizer mais não. Senão vai aparecer gente querendo se consultar Querer se consultar com você. Pode começar, Carlos. 5, 10, 15, 20, 30. É isso? É o seu dinheiro indo embora. Eu seria boa psiquiatra. Sim. Porque eu tenho facilidade de entrar em contato com o delírio do outro e não entro. Sim. Entendeu? Com distanciamento. Então, não tem perigo. É quase como teatro, mas não é teatro, porque aquilo é delírio. É leitura, é uma patologia. Né? Entendeu? A psicanálise, ela tem um tempo, o indivíduo fica sentado e o outro falando. Falando. Perdi emprego, ou o chifre da mulher, ou eu estou apaixonado por fulano. Eu não tenho paciência, porque é o seguinte, o cara, vou dar um exemplo, você chega lá, se deita comigo, doutor Eugênio, psicanalista, deita, estou desempregado, e a situação é difícil, minha mulher cobra, e o que você faz? Já sei a profissão. O indivíduo vai, sai, eu atrasaria a sessão, dou 2 telefonemas e arranjo emprego para a criatura aqui. Marcelo, eu tenho uma característica que não foi... Os comunistas, a gente aprende. Minha mãe, a solidariedade para mim é básico. Eu não tenho esse preconceito, essa coisa, o cara é pobre, o cara é assim, não. É um princípio de solidariedade que eu nem penso 2 vezes, eu já estou... Eugênia, mas vai ter mais, porque no próximo bloco nós vamos abrir o baú da comunista. Né? Desde a infância. É um perigo dela isso lá aí. No sertão da Bahia, até hoje, até o Copan, onde ela mora hoje, no centro de São Paulo. No prédio de Oscar Niemeyer, né? Outro comunista. Até mais. Eu já tive a honra de ir a alguns aniversários da minha convidada, a diretora de teatro Eugênia Tereza de Andrade. Espero ir a muitos outros, porque no aniversário dessa figura é proibido cantar Parabéns a Você. Essa canção burguesa. No lugar de parabéns, todos cantam a Internacional Socialista. Eugênia, para quem não conhece, o que é a Internacional Socialista, essa canção? Não sei explicar. Eu sei que é uma coisa que está na nossa memória afetiva, né? Eu gosto de coisa divertida, que tem humor. Sim. Porque tem também humorismo. E você ainda bota aquele chapéu, né? Não, o chapéu Mica trouxe, que comprou depois que a União Soviética despencou. Ela comprou em Paris... um chapéu que a gente usa... Original. Não, e trouxe um Max, que eu tenho lá, mandei botar uma luz especial. O Eugênia, eu tenho que contar para eles que no seu aniversário, né, no meio dele, às vezes tocava o telefone e era quem? Você viu, o dia não acreditou. Orestes Quercia. É um camarada comunista que te ligava. Não, mas ele tinha um bom diálogo com os comunistas. Eu acho que o Quercia foi muito injustiçado. É mesmo? Ele era. O dia que eu injustiçado pela esquerda? Não, eu acho que pelo PSDB.
Entendeu? Porque o Quércia fez o PMDB. E ele te ligava assim, porque ele era Não, ele ligava porque eu o conheci uma vez que nós fomos lá pedir, porque o PMDB, um cretino do PMDB da Bahia, estava querendo tirar a arte do currículo da escola. Meu Deus, olha aí. Aí alguém que disse, vamos lá falar com o Quércia, porque ele era o presidente. Sim. Aí eu fui lá, conversando, achei interessante o jeito dele falar. Objetivo, assim, eu olhei, sincero. Aí eu até brinquei com ele. Na hora de sair, disse, olha, gostei tanto do senhor que o voto do Brizola está ameaçado. Ele ficou encantado, porque ele era Brizola a vida toda, minha paixão. Claro. E aí... Aí não teve jeito. Você não acredita. Passado um tempo, ele veio ser meu aluno. O Quércia de teatro? Não, de senso-percepção. Que eu queria que ele melhorasse a comunicação. É porque ele falava de um jeito muito esquisito. Você é uma pessoa muito simpática e comunicativa e expressa uma sinceridade. Por que você na televisão não é isso? Isso. Aí ele disse, você acha? Eu digo, é. Aí eu comecei e aí desenvolvi amizade com ele. A sua pergunta é um absurdo. O senhor Viu? Vocês são caluniadores e você está aqui para fazer o jogo do seu patrão. Não, tudo bem, tudo bem. Agora, caluniador... Caluniador, vocês são, você é. Toda a imprensa. Você é. Toda a imprensa. Caluniador! Geralmente, os políticos erram essa mão, né? Por quê? Na hora da comunicação. Eu falei agora para a Erundina, para ela falar com esse Boulos, que eu posso ajudá-lo. Ela disse, é difícil. A Mica pode ajudá-lo. Ele parar de falar aquela coisa, tudo no mesmo tom, no mesmo tono. Não pode, tem que falar assim como você está falando. Fala coisa baixa, se dirige a uma pessoa. Porque isso, principalmente, já tem medo da esquerda. Aí vai pensar que ele vai vir. Ele vai devorar as criancinhas, exatamente. Não, comer criança, exatamente. Né? A fazer assado. Então, aí eu fiquei amiga do Quércia. No dia que ele morreu, eu tinha feito uma carta e ele não recebeu. Porque eu conversava, tinha confiança. Desperta confiança, porque eu não sou uma mulher tão assim como as mulheres. Eu acho que tem uma... Fica uma amiga minha diz, Eugênio, você conversa de homem para homem. E do que será que ela tanto ri? Ela ri da minha cara, da sua cara, da minha roupa, da sua roupa, do meu país. Você podia, por favor, colocar o seu telefone aqui, olha? Não. Quando você virou comunista? Eu acho que em Salvador, quando eu tinha uns 21 anos, quando eu entrei na escola de teatro. Eu conheci, tinha muita gente de esquerda. E tinha essas pessoas, e o CPC, que eu fiz parte do CPC, Centro Popular de Cultura. De Cultura. Fazíamos teatro. E eu fui... Agora, quando foi que eu mudei? É o seguinte, eu tinha... Essa foi a questão emocional. Que a questão foi emocional, o raciocínio em cima da emoção. Eu tinha muita admiração pelo meu pai. E eu achava, e era, que ele era um dos homens mais inteligentes daquele lugar. Né? Eu não entendia, para mim, criança, por que meu pai, sendo tão inteligente, os meninos da escola vinham pedir para ele ajudar a fazer lição. Por que que ele não ganhava dinheiro para dar sapato para a gente ir para a escola? Essa falta de sapato, eu adorava a escola, encrencou que até hoje não desce. Olha só. Tanto que teve irmão meu que deixou a escola. Entendeu? Porque era tal dificuldade. Aí, quando eu tive contato com os comunistas e vi camponês que vinha para Salvador, levava surra, invasão de terra já tinha, mas não chamava invasão. Aí, as coisas que eram faladas, eu tive o que se chama insight, que eu diria, na linguagem da Caatinga, um lampejo. Eu disse, meu pai... Ele não teve dinheiro, não tinha. Eu já estava para me dar sapato, porque essa é uma sociedade de explorado. Existem os exploradores
e os explorados. Meu pai é um explorado. Mas ele conseguia uma coisa porque ele era eletricista. Ele é eletricista e levava a gente para circo, para tudo. Isso. Ele... De graça. Por quê? Porque dependia dele a instalação de luz. Ele que tinha que ligar a luz Não, do ele circo. era o eletricista oficial. E aí ele... Tinha ele e um outro seu carro que bebia muita cachaça, tomava conta do motor. Sei. E a luz lá... E aí ele tinha direito a quê? Não, ele se fez o direito ele teria uma permanente. Aí o circo ele levava, só que nós éramos muitos. Eu tive 10 irmãos. Sim. Marcelo, você acredita que minha mãe, como escrava, deu mama junto comigo para mais 3 crianças? Cara. Uma vez eu vi ela falando com meu pai baixinho. Meu pai, mas Maria, você não está achando que esses meninos estão muito soltos? Eu ouvi ela dizendo, José, mas eles, coitadinhos, não têm nada. Então, deixa eles livres. Então, meus irmãos jogavam futebol, a porta no interior aberta, o dia todo, entrando e saindo. E nós fazíamos circo e brincava o dia todo na rua. Comendo com olho, comendo com a boca, comendo com olho. Vou comendo com olho, comendo com olho, comendo com a boca, comendo com olho. Eu tinha uma vantagem, eu já lia muito. Mas os livros não eram bons. Porque na minha cidade não tinha biblioteca. Você lia o quê? Os romances que as velhas lia, meu pai. Sim. Aí um dia eu vi na revista, deve ter sido revista O Cruzeiro, que tinha assim do lado, vendendo livros por reembolso. E tinha a Yaya Garcia, Moreninha, do Macedo e tal. E tinha Madame Bovary, que eu não tinha ainda estudado francês. Aí, na hora, eu digo, eu vou nessa Bovary. Marcelo, eu nem posso falar desse livro para você, porque eu tenho vergonha de chorar. Esse povo que vai à televisão chorar. Flaubert, eu devo a inteligência, eu sei que vou ficar agora tipo uma velha bossa. Não, eu nem sou inteligente, não sou inteligente mesmo. Mano, não tenho Entendeu? dúvida. Inteligente. Mas quando entrou Flaubert entrou que na eu sua li a Madame Bovary, que depois eu sei, que eu li, eu não vou dizer que eu estou arrepiada, parece aquele povo que acredita em energia. Sim. Eu sou a mulher da ciência, né? A energia está viva. Morto é que não tem energia. Aí eu, minha nossa, eu comecei a ler. Houve comigo um estado entre plenitude, uma plenitude feita de curiosidade, e eu disse, eu não posso viver aqui. Meu Deus. Tem que ter um outro mundo que eu vá viver. Você teve uma revelação. Eu sei que Flaubert disse para mim, seu lugar não é aqui. Meu Deus. Eu não sabia que existiam outros lugares. Olha só. Eu só sabia a casa de minha avó. Você recebeu uma mensagem dele. É, tipo o povo que recebe mensagem lá no interior. Não, Flaubert. Aí eu disse, não vou viver aqui, eu meti na cabeça. Daí por diante, eu lia, não tinha livro. Aí Érico Velhice, se eu fosse rica, me dedicaria só a ler. Você me encontrou lá. Eu tô falando isso porque eu vejo todo dia. É fase! É fase! Quando eu quiser parar, Como anda a saúde mental do brasileiro, Eugênia? Eu acho que vai muito mal. O que está acontecendo? Eu digo vou mal não porque eu seja pessimista, porque o indivíduo que se dedica a acreditar que a sociedade pode ser socialista não tem condições, seria até uma cara de pau de ser pessimista. Mas eu observo pela internet o que ocorre, observo pelo nível de agressividade, de intolerância que as pessoas estão tendo, de rompimento com várias pessoas, e eu acho que a sociedade, para mim, que vivia a juventude no interior da Bahia, que eu fui à estação do trem, que era o lugar onde passava o trem, que era melhor, que era a coisa mais importante era o trem. Mas quando passava o trem, veio um namorado me ver. E ele era da cidade do lado. Eu tinha 16 anos,
Ele tinha 26, ele era bonito e rico, e médico. E ele tinha um carro americano. Que isso? Não, na minha cidade só tinha um jipe e 2 caminhões velhos. Era uma nave espacial. Acontece que nós estávamos nos beijando na boca. Olha isso. Eu imitando um pouco Greta Garbo, já tinha visto, mas eu não ia dizer isso pro cara. E ele na seta tentando ser um carreguebro. Meu Deus. Acontece. Que ano era isso? Os anos na década de 50. Olha só. E aí o que aconteceu? Sertão da Viram? Bahia. Porque sempre tinha um olho nesse homem, porque ele era médico e rico. Entendeu? Então o carro dele, quando chegava. Aí disseram na cidade, correu o boato, a filha de seu José eletricista vai ser rapariga na zona. Rapariga? Só porque estava beijando? Não, beijar. Eu não podia pegar na mão. Mas eu não podia, não. Eu pegava, porque eu sempre fui espoleta, ousada. Imagina se eu ia de beijar aquele homem, deixar de beijar. Cara que eu estava apaixonada. Você imagina decretar, ainda bem que meu pai não era um homem atrasado, né? Sim. E eu tinha um irmão muito bacana, que foi quem pagou para estudar, que disse, Eugênia, não fique mais se beijando assim tudo, mas você fez isso porque você tem personalidade. Personalidade. Me falou personalidade. Isso daí. Aí eu meti na cabeça, eu tenho personalidade. Eu não tenho nenhuma dúvida. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Fala que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou disputar, me lambuzar nesse calor. Com o que você sonha? Com socialismo. Com a sociedade, queria ver o povo brasileiro ter dignidade e cuidarmos primeiro da fome, da educação. Uma das coisas que devia ter na educação é o exercício da gratidão. Por quê? Por ser caridoso? Não, querido, a gratidão é o exercício da memória. Eu entendo disso, Marcelo. Gratidão, a gente tem que aprender gratidão. Gratidão tem que aprender. Muito obrigada, a gente se nos... Muito obrigado, entendeu? Não ficar seduzindo as pessoas. Não, fulano é legal. Fulano, não. Gratidão é um exercício mental da memória. Da memória. Da memória. Se eu não lembrar que eu sou filha de seus eletricistas, de quem era minha mãe, de quem foram as pessoas que eu amei, as pessoas que eu me apaixonei. Eu já peguei até avião da FAB para ir atrás de namorado, para pegar e dizer uns desaforos para ele, que era um comunista muito covarde. Eu fui atrás do avião da... Onde você foi atrás dele? Eu fui dele no Rio, ele tinha vindo para cá, eu catei ele aqui. Você pegou a FAB para Não, levei ele num apartamento e digo, me fale agora da moral burguesa. Me fez uma carta me dispensando. Eu digo, e você vai apanhar de uma companheira. Ele me tira a bofetada. Eu era o cão, Marcelo. Entendeu? Eu era o cão. Não. E eu medo que o avião da FAB começou a, quando chegar região de Vitória do Espírito Santo, começou a jogar, eu digo, meu Deus, o avião vai cair e meu pai vai dizer como é quando morrer, como é que minha filha se meteu, o que a Eugênia estava fazendo no avião da aeronáutica. Para que ela pegou esse avião? Não, como é avião da aeronáutica, ele ia achar que eu tinha metido, não sei lá. Aí eu já fiz cada uma, não é brincadeira, não. Eugênia Tereza de Andrade, me diga, o que é a vida? A vida, acho que eu tenho que botar meus óculos. A vida, Marcelo Taz, eu acho que é um exercício constante entre receios e medos. E eis que um dia, querido, a gente se vê corajosa. Será que eu aprendo a cantar a Internacional Socialista? Aprende. Como é que é mesmo? Dá um trecho.
Eu adorei que você contou um namoro com o João Baldo. Finalmente! É, porque Messias, ninguém tira informação dele. Ele não fez uma foto bem. Ele foi um bom. Ah, é? Tem essa foto? Em primeira mão pra vocês. Era um bom namorado? João? Maravilhoso. Maravilhoso.